Fies, estava vendo aqui esse vídeo, esse corte aqui, né, do Ronaldo Fenômeno, lá no Denilson Show podcast lá do Denilson. A gente vai ver aqui, não só esse trecho, mas também vai ver a fala dele completa, tá? Eu vou reagir junto com vocês, porque eu não assisti ainda. Esse trecho completo dele falando sobre o Corinthians, ele foi perguntado por um corintiano, tá? E aí ele respondeu. E a resposta dele eu não vi completa. Eu vi só esse trecho aqui, bora ver, tá bom? E depois a gente vai ver aqui algo que possa abrir os olhos de muita gente. Eu acho que a única solução para o Corinthians é o Corinthians virar uma SAF. Oi, Ronaldo, eu sou o João, sou de Itaquera. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Por que, em vez de você comprar o Cruzeiro, você não comprou o Corinthians? Essa é boa, hein? Eu sou de Itaquera. Essa é boa. Ainda dá tempo, hein, Ronaldo? Sou de Itaquera. Quer se incomodar um pouquinho mais? Tipo assim, o Cruzeiro não tava bem. Essa aí é boa, hein? Essa é muito boa, mas eu não tenho muita esperança não, porque infelizmente a situação no Corinthians hoje tá muito complicada, é uma confusão interna, né, no conselho, com a atual gestão, a dívida, enfim, mas eu acho que a única solução para o Corinthians é o Corinthians virar uma SAF. Quando o Corinthians virar uma SAF, e isso pode ser um modelo híbrido de SAF, onde o investidor, ele para investir, ele passa a ter um controle alternado com a associação, por exemplo. Mas assim, os primeiros anos tem que ser o investidor. E dependendo de quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce, né? Mas eu acho que é uma saída. Eu acho que o Fortaleza, eu acho que tem algo parecido. Uma gestão híbrida, é uma SAF híbrida também. Uma gestão parecida que você está falando, o Fortaleza. Mas muita gente refuta isso porque o Corinthians tem uma massa, os clubes de grande massa não deveriam virar SAF. Você entende que é a solução, mas aí eu acho que a pergunta é séria mesmo, porque você investiu no Cruzeiro, você não se colocaria à disposição para investir no Corinthians, se fosse nesse modelo interessante aí? Eu falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Não é uma... E não vai ser, assim, uma surpresa, não. Porque eu acredito muito enquanto clube e massa social, potencial. Ali tem retorno. Cara, o Corinthians é uma máquina. Se organizar. Se organizar aquilo ali. Eu acho que assim, o torcedor ele tem que entender o seu papel nesse processo todo, né? Eu acho que os protestos que a torcida faz, a grande maioria das vezes, é exagerado e tumultua ainda mais um ambiente que já está tumultuado, mas eu entendo da necessidade de mudança, mas às vezes o tumulto está sendo criado, você está atrapalhando e não está pensando numa solução para isso. Eu acho que, para mim, e eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Não vai de absolutamente nada. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. Então, eu acho que é uma solução viável. Eu acho que... a gente mostrou isso pro torcedor no Cruzeiro, né? Que a gente fez uma gestão muito sustentável e responsável lá no Cruzeiro durante 2 anos e meio. E olha, foi complicado, porque a gente pegou lá uma dívida de 1.200 bi, diminuímos a dívida na metade, aprovamos a RJ, a recuperação judicial do clube, colocamos o clube nos trilhos novamente, saímos da segunda divisão, onde estava há 3 anos, enfim, olha esse barulhinho aí.
De novo. Agora, Tá momento chegando brava a- no podcast de Wilson Show com o Chico Garcia recebendo Ronaldo Fenômeno. Calma, gente. Que sede. Mas essa história do Cruzeiro, acho que dá pra comparar, porque nos primeiros anos a galera pensou o seguinte: nossa, o Ronaldo chegou, então agora a gente vai ter os galácticos aqui no Cruzeiro, imediatamente, vamos ter timaço e tal. Torcedor, É isso que todo mundo pensa, né? E se não for isso, tá errado. É o que muita gente pensa e pensa errado. E você chegou e disse: eu vou pagar a impaciente, conta, gente, eu vou pagar a conta, calma. E é questão de tempo que o Cruzeiro realmente domine, porque lá também Não, tá já sendo... tá acontecendo, né, já tá acontecendo. o Pedro, ele é agressivo, ele é muito bom, é um líder que é apaixonado pelo clube. Eu acho que eu também acertei muito na pessoa que eu escolhi certeza. para vender, né, cara? E o Pedrinho sempre esteve comigo desde o início. Mas eu acho que o torcedor, ele não tem que ter esse medo do clube virar SAF. A SAF, ela foi criada para ajudar os clubes a encontrar soluções de má gestão anteriores, né? De anos de má O exemplo do Flamengo, que o Flamengo não virou uma SAF, mas precisou de anos de organização. reestruturação, né, e tal. Mas assim, Mas é difícil fazer isso, né? Ainda mais no nível que tá hoje a dívida do Corinthians. Né? a dívida é muito alta. 2,5 bi hoje. Ó, sobre o Flamengo aqui, pessoal, uma coisa interessante. No Flamengo, ninguém comprou o Flamengo. Mas o Bandeira de Melo, ele teve uma personalidade que você pode gostar do Flamengo, não gostar, simpatizar, não simpatizar, se é flamenguista, se é corintiano, se é palmeirense. Mas a gente tem que admitir uma coisa. Esse cara foi muito foda, porque ele bateu no peito, chamou a responsabilidade e falou: me cobrem daqui, sei lá quantos anos, acho que foi 3 anos. E realmente foi mais ou menos isso, o prazo. Vou pagar a conta, a gente não vai brigar, a gente não vai brigar por título, a gente vai brigar pra... Vai ser difícil, mas vai ser necessário passar por esse tempo, né, de reestruturação financeira do clube pra depois, tá aí, ó, o depois do Flamengo, tá aí. E ainda pode evoluir muito mais, cara, porque vira uma bola de neve positiva, se surreal, velho. E só de juros, eu acho que eles não conseguem pagar a parcela, paga só os juros. Vende Mensal. almoço pra comprar janta. É uma situação que está muito complicada. E dentro de campo também não está lá grandes coisas, né? Que possa gerar grandes receitas, enfim, aí confusão de política. Mas é fruto disso aí, de você não montar um time qualificado o suficiente para justificar a grandeza do clube, né? A gente tem ali uma boa fase em algum momento, mas é sempre, a gente sabe que é sempre naquela coisa. O Corinthians vai contratar o Memphis Depay, mas não é do próprio bolso. Ele tem que arrumar ali um patrocínio. Se acontecer alguma coisa com esse patrocínio, tem que arrumar outro, né? Alguma coisa vai acontecer para pagar o salário do jogador, então o jogador vai embora, tá? Para montar um time competitivo, o Corinthians teve que fazer, sim, algumas coisas que não deveria fazer se a gente for olhar pelo lado racional. Racional, tá? Por outro lado, a gente pode pensar, pô, mas aí você tem um time competitivo, um time forte, competitivo, você atrai mais patrocinadores, a torcida vai mais pro estádio. Então, o Corinthians não é bem assim, mas ela vai pro estádio de qualquer maneira, mas atrai muito mais, a torcida compra mais produtos e tudo mais, levanta mais receita do que você tendo um time fraco. E além disso, você ainda briga pra não cair. Mas e quando esse time caro não encaixa? Sabe? É mais ou menos o que tá acontecendo. Isso, enfim, tá um momento muito complicado e eu sinto muito pelo Corinthians, pela torcida corintiana que tenha que passar por esse momento, né, cara? Porque eu participei dessa reconstrução do Corinthians em 2009, né? 2008 já ganhou a Série B, 2009 eu cheguei. Pô, a gente treinava lá no Parque Ecológico e não tinha nem lugar para trocar de roupa, enfim, aí foi feito o CT, depois veio o estádio que a gente não tinha e era uma coisa que o torcedor sentia falta pra caramba e tinha tudo para continuar crescendo e agora uma crise institucional muito pesada. Vamos ver o que vai acontecer lá nos próximos capítulos. Aí quando eu vejo corintiano dizendo não, porque o time do povo não pode deixar de ser o time do povo. O Corinthians não pode deixar. Se vender o Corinthians, o Ronaldo que vai entregar na mão do Andrés.
Eu não vejo nenhum problema o Ronaldo ser amigo do Andrés Sanches, porque o Ronaldo teve uma relação ali com o Andrés, os dois viraram amigos e tudo mais, enfim, o Andrés é malandro e tal, o Ronaldo chegou ao Corinthians graças à malandragem do Andrés, depois o Andrés cagou tudo no Corinthians, mas isso não influencia o Ronaldo, a pessoa Ronaldo a deixar de ser amigo do Andrés, certo? Então as pessoas têm que separar um pouco mais das coisas, cara. O Ronaldo vai comprar o Corinthians e deixa na mão do Andrés Sanches. Eu acho muita inocência. Enquanto isso, tá aqui essa notícia, pessoal, né, que vocês viram já provavelmente. A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito a respeito do caso Vadibet no Corinthians. O relatório ao qual o Meu Timão teve acesso confirma indiciamento de 4 nomes ligados ao clube, além de apontar suspeitas de pessoas relacionadas à gestão Augusto Melo, presidente afastado, ao J Futebol Talent Intermediações Limitada, ligadas ao primeiro comando da capital. Tá? PCC. Augusto Melo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Yun Kin Lee, ex-diretor jurídico, e Alex Cassundé, suposto intermediário da rede Social Media Design, foram indiciados por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. O relatório parcial, divulgado em maio, só não havia citado Yun Kin Lee. O inquérito agora passará ao Ministério Público, que acata ou arquiva a denúncia. É esse o Corinthians de hoje. Querendo você ou não. Tá? Querendo você ou não. Querendo você admitir ou não. É esse o Corinthians de hoje, que tá pior do que ontem. Ontem foi pior do que anteontem e cada vez mais vai ser assim. Não precisa ser o Ronaldo. Pode ser uma outra pessoa que faça esse trabalho sujo. Não precisa nem virar SAF. Se chegar alguém competente e corajoso para bater de frente com tudo que aparecer pela frente. Sou a favor da organização do Corinthians. Alguém que chegue e tenha coragem de fazer. E não só coragem. O cara tem que ser honesto. Certo? Coragem pra bater em todo mundo, bater de frente com todo mundo, botar a cara e falar um monte de merda pra ser eleito, igual esse Augusto Melo aqui. Iludir um monte de torcedor que tava realmente com muita esperança, é muito fácil. É muito fácil. Fingir que é oposição. A gente já viu aí no nosso Brasil aí. Partidos que fingem a vida inteira ser oposição, mas não são. São amigos. Por um momento ali eles se fazem, né? Se fazem de inimigos, mas não são. E aí, hoje, o Corinthians tá nessa situação aí. Aí tem esse comentário aqui legal, ó. Que desânimo, na moral. O clube cada dia vai se afundando ainda mais. Enquanto isso, nossos rivais vão crescendo a cada ano e a gente não tem perspectiva nenhuma de nada. Mas é o time do povo, né? Não pode virar SAF, porque senão a torcida do Corinthians não vai ter voz. Vai deixar de ser o time do povo. Acho que é o Ronaldo que tá errado. Vai ter a sua opinião, beleza? Deixa o like se você curtiu o vídeo. Se não, comenta aí a sua opinião sobre tudo isso. Beleza? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.